Se hoje em dia China e Hong Kong são praticamente sinônimos, durante a história a situação nem sempre foi assim. Ao longo da história, a ilha de Hong Kong passou por diversos períodos, vários momentos e por várias mãos. Separada da China continental, a ilha de Hong Kong viveu durante milênios apenas habitada por populações nativas, que desenvolviam pequenas atividades como pesca e a agricultura do arroz. Porém, conforme o Império Chinês se desenvolvia na parte continental, interessado pela posição estratégica do Rio das Pérolas e seus afluentes que banhavam todo o sul da China, o Império Chinês começou a expandir seus interesses militares, estratégicos, políticos e comerciais para as ilhas que ficavam ao sul do seu território. Uma dessas ilhas, Hong Kong, e outra, Macau, que fica do lado oposto a Hong Kong. O Rio das Pérolas, hoje em dia, corta todo o sul da China e deságua na cidade de Guangzhou, antigamente conhecida como região do Cantão, porto extremamente importante para o comércio entre o Império Chinês e as potências ocidentais. É importante nos atentarmos que todos esses eventos de expansão do Império Chinês, conquista da ilha de Hong Kong por parte dos chineses e expansão da influência sobre o Rio das Pérolas e a região sul da China continental aconteceram séculos antes de Cristo. Enquanto a Europa vivia sobre os gregos, sob o domínio do Império Romano e as invasões bárbaras, a Ásia já se desenvolvia a passos largos suas indústrias, sua manufatura. Os primeiros contatos entre os europeus e Hong Kong aconteceriam efetivamente a partir de 1500. Durante o período das grandes navegações, os portugueses foram os primeiros a desembarcar na região, interessados em expandir suas relações comerciais para ter acesso às especiarias que vinham da Ásia antes através de Constantinopla. Buscavam criar uma linha direta que pudesse banhar os mercados europeus com os produtos asiáticos. Apesar de não terem conseguido criar um posto comercial avançado definitivo na ilha de Hong Kong, os portugueses se tornariam dono da ilha de Macau, do outro lado da foz do Rio das Pérolas. A partir de 1557, Macau se tornaria uma possessão portuguesa. Inclusive, grande parte das ruas de Macau tem nome português, sendo também um dos idiomas oficiais da ilha. Tudo mudaria, porém, no século XVIII. Impulsionados pela Revolução Industrial, o Império Britânico necessitava de matérias-primas para abastecer suas indústrias. Já sendo donos de praticamente todo o sul da África, região da Índia e Oceania, os britânicos queriam um posto comercial com o poderoso Império Chinês. Vendo que a influência europeia por toda a Ásia crescia cada vez mais, o imperador chinês decidiu criar uma barreira para impedir que os britânicos e os outros europeus pudessem adentrar o continente chinês.
toda e qualquer relação comercial só poderia ser feita no porto de Guangzhou, ou seja, na foz do Rio das Pérolas. Os britânicos e os europeus poderiam adquirir qualquer produto chinês, mas os chineses aceitavam apenas metais preciosos. Os chineses afirmavam que não precisavam de nenhum produto que vinha da Europa, pois eles já eram autossuficientes. Como dito, os chineses desenvolveram suas técnicas artesanais e suas indústrias locais há séculos, enquanto os britânicos e os europeus viviam a Revolução Industrial como uma coisa nova na época. A princípio, os britânicos aceitaram essas condições, mas vendo que os metais preciosos apenas saíam dos seus bolsos e que essa balança comercial era desfavorável para eles, afinal, eles adquiriam diversos produtos que vinham da China, mas não conseguiam vender nada de suas fábricas para os chineses. Buscando encontrar uma forma de reverter essa situação por bem ou por mal, os britânicos tinham um plano. Como eles eram donos de praticamente toda a região da Índia e arredores, decidiram então dar início à produção de ópio no Raj britânico. O ópio é uma planta que possui um bulbo e dentro desse bulbo uma semente. O ópio é considerado uma droga alucinógena. É a partir do bulbo do ópio que, por um processo químico, você tem a produção de diversas drogas. Aproveitando a condição de grande produtor de ópio em terras indianas, traficantes ingleses passaram a distribuir o ópio a traficantes chineses, o que obviamente era uma droga ilícita na região. Com a ajuda de comerciantes britânicos, a China passou a ficar infestada de ópio vindo da Índia britânica. E Hong Kong, por ser uma ilha muito próxima à cidade de Guangzhou, acabou se tornando um ponto de encontro entre os comerciantes britânicos e os traficantes chineses, que recebiam essa droga e redistribuíam grandes quantidades por todo o Império Chinês. Por mais que o imperador chinês se esforçasse para impedir ou barrar esse comércio ilegal do ópio britânico com os traficantes chineses, as quantidades eram tamanha que não havia policiamento suficiente para barrar a entrada do ópio vindo do Raj britânico. Grandes apreensões de ópio eram feitas, os traficantes eram recolhidos e jogados nas cadeias, mas os britânicos insistiam e diziam que, enquanto os chineses não se abrissem aos produtos vindos das indústrias europeias, o tráfico continuaria. Afinal, esse era o único produto britânico que conseguia adentrar o Império Chinês. Mesmo após diversas tentativas para tentar barrar a entrada do ópio que vinha do Raj britânico, as autoridades chinesas decidiram então apelar à coroa. Enviaram uma carta à rainha Vitória, pedindo para que ela pudesse fazer tudo o que fosse necessário para encerrar de uma vez por todas a distribuição do ópio que era feito em territórios britânicos dentro do Império Chinês. Em 1840, uma grande carga de ópio foi queimada nos portos de Guangzhou, na China, despertando a fúria dos comerciantes britânicos, que exigiam uma compensação financeira por essa perda inestimável dos produtos feitos em terras britânicas. Deu-se início então a uma guerra entre a China e o Império Britânico. Essa guerra duraria 2 anos, resultando na assinatura do Tratado de Nanquim, aonde os chineses foram obrigados a ceder aos britânicos a ilha de Hong Kong. Foi assim que a Rainha Vitória e o poderosíssimo Império Britânico
traficantes de ópio para dentro do Império Chinês conseguiram se apossar do seu posto comercial mais importante da Ásia. Esses conflitos, conhecidos como as Guerras do Ópio, marcaram toda a metade do século XIX. A primeira deu a ilha de Hong Kong aos britânicos. A segunda fez com que o Império Britânico pudesse se aprofundar ainda mais dentro da China continental a partir da ilha, conquistando a ilha de Lantau e o território conhecido como Novos Territórios. O Tratado de Nanquim não foi o único tratado assinado entre os britânicos e o Império Chinês. Vários tratados foram feitos nesse período, conhecidos como os Tratados Desiguais. Inclusive, em 1888, foi assinado um tratado que daria posse da ilha de Hong Kong e dos novos territórios durante 99 anos ao Império Britânico. Obviamente, os britânicos realizaram diversas reformas em Hong Kong, fazendo com que a região se destacasse muito em relação à China continental. Universidades, escolas, a língua. Hong Kong acabou se tornando quase que um ponto de exceção em relação à própria China, quando em 1997 Hong Kong foi devolvido aos chineses. Grandes disputas aconteceram, pois por mais que o povo desejasse fazer parte da China, afinal eles eram majoritariamente chineses, seu sistema de vida era praticamente todo ocidental. A partir dos anos 2000, grandes conflitos civis aconteceram, especialmente no que se diz respeito à questão administrativa e burocrática entre a China continental e a ilha de Hong Kong. Atualmente, Hong Kong é conhecida como uma SAR, Special Administrative Region, ou uma região administrativa especial. Ela e Macau fazem parte da China, mas possuem uma autonomia e uma autoridade diferente. Sendo fortemente cobiçada desde séculos antes de Cristo pelos chineses, durante as grandes navegações pelos portugueses e durante o século XVIII pelos britânicos, não é à toa que a ilha é até hoje um polo econômico mundial.